Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. E Geatel Industrial, Cangaru Steakhouse. 8h07, muito boa noite a todos. Estamos de volta com mais uma edição do 2.1, excepcionalmente nesta quinta-feira. Na semana que vem tudo volta ao normal. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco. Na semana que vem também será um programa especial fora dos estúdios, mas depois a gente conta sobre isso. Hoje o tema importantíssimo, bullying. Biagioni, boa noite. Na minha época não chamava bullying, chamava zoeira, zoação, tiração de sarro. Você sofreu bullying? Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. O tema é importante, independente do nome que tinha. Eu acho que nem tinha nenhum tipo de nome, né? Mas existia, sim, né? Uma brincadeira de mau gosto entre as pessoas. Muito mau gosto. De total fundo com base no desrespeito, né? E é isso que eu acho que vai ser o viés aqui da nossa discussão, que as pessoas, as crianças, esse respeito a gente não pode legar, né, que as crianças devem ter com as outras crianças e, na verdade, com todas as pessoas, de maneira geral, deve ser ensinado em casa, né? E não na escola. A escola não tem essa responsabilidade de educar nesse sentido a criança. O respeito tem que vir de casa, né? Inclusive para não zoar, para não praticar hoje chamado bullying, né? Com as outras crianças, porque o resultado pode ser nefasto. Nós temos visto aí uma série de crianças doentes, uma série de crianças tomando remédio, uma série de crianças pensando em suicídio, né? A taxa de idade do suicídio vem baixando ao longo dos últimos 10 anos, né? E isso tem assustado os psicólogos, psiquiatras, o pessoal está achando que, no final das contas, existe aí um fundo de perturbação da criança, do pré-adolescente, né? No que diz respeito à falta de respeito, né? Muitas vezes de maneira bastante agressiva, até pelas vias físicas, né? Das outras crianças. E, por outro lado, o revide de quem sofre o bullying também está ficando mais violento, né? Na nossa época, a gente podia sofrer uma agressão, podia sofrer um bullying, mas, de certa forma, a gente sublimava isso, né? Passava por cima, arrumava apoio na própria família ou em um ou outro amigo, né? Alguém dentro do círculo de amizades. E hoje a gente está vendo que as crianças, a reatividade das crianças parece que está mais dura, também está mais agressiva. Eu acho que é por aí o nosso papo de hoje, Nani. Muito bem, Renata, boa noite. E você, sofreu bullying? Oi, Nani. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Bullying, eu acho que não, né? Bullying, eu acho que não, mas as brincadeiras de mau gosto sempre tinham. Assim, né? Olivia Palito, Magricela, pau de vira-tripa. Mas aí eu comentei, inclusive, aqui, hoje ninguém me chama mais de magrela, Nani. Hoje que de repente você queria que hoje eu adoraria. Mas assim, brincadeiras à parte, é claro que quem não se lembra, não é, das brincadeiras de mau gosto da época escolar, acho que todo mundo já passou por essa fase. Hoje em dia, de fato, parece que tem havido aí uma violência gratuita muito maior, e a gente vai discutir isso com os nossos convidados, que são mais do que especiais. Aqui conosco, Fábio Moraes, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa contra a Violência em Escolas do Estado de São Paulo e também vice-presidente da POSP. Né, Fábio? Obrigada por participar conosco deste bate-papo. Uma boa noite. Boa noite, Renata, Nani, Bia. Boa noite, doutor. É uma honra estar aqui com vocês hoje para debater esse tema, que eu compactuo com as avaliações iniciais. São temas que a gente tem que discutir. E eu parabenizo vocês por colocar esse tema tão importante, no alcance de tantas pessoas, que a escola tem que discutir e que a família tem que discutir. Hoje, grande parte das crianças, jovens, adolescentes, e até adultos sofrem bullying em vários locais. Mas, por exemplo, na escola, 1 em cada 10 crianças sofre bullying. Então, assim, são números alarmantes, que a gente precisa de respostas
E tem respostas que são mais complexas, evidentemente, dependendo do caso. E tem respostas que são simples, né? Que é do diálogo, do convencimento, né? De explicar, de abrir esse debate entre os próprios alunos. Então, será com certeza um prazer participar dessa mesa e tratar desse tema que nós da POS também julgamos fundamental. Também aqui conosco, doutora Solange Dantas Ferrari, Querida muito amiga conhecida nossa. Exatamente. Doutora Solange, que é psicoterapeuta, trabalha com diversos grupos de apoio, né, doutora? E também, recentemente, publicou um artigo no jornal Tribuna de Limeira, falando sobre bullying, não é isso? Boa noite, obrigada também por participar conosco. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande e uma felicidade maior ainda de estarmos aqui hoje para discutir um tema tão importante e que tem trazido tanto sofrimento, não só àqueles que sofrem o bullying, mas aos familiares, às pessoas que estão ao redor e que na maioria das vezes a gente sente que não sabe como lidar, né? Repete muitas vezes, nem sabe exatamente se é um bullying ou não, mas o termo é conhecido, então tudo é bullying. E muitas vezes também não é. Então é muito importante que se abra um debate para se conversar a respeito, porque é com a conversa que as pessoas vão aprendendo, vão assimilando. E o importante é que as pessoas sejam multiplicadoras de informações, porque às vezes um vizinho está sofrendo e a mãe não consegue identificar. Se a pessoa tem o conhecimento, ela vai poder ajudar, orientando, encaminhando para o setor competente e assim evitar tantas tragédias como infelizmente a gente tem assistido cada vez mais frequente. Bom, esse debate tem que contar com a sua ajuda, com a sua participação. Nós estamos ao vivo nas ondas da Rádio Educador e também em todas as plataformas digitais, pelo WhatsApp 992225124 e também pelo Facebook. Deixa sua mensagem lá, faça sua pergunta para o Fábio, para a doutora Solange, para a gente aqui. Conte a sua experiência em relação ao bullying. Agora, Bia, Renata, doutora Solange, Fábio. Renata vai concordar comigo. A gente tentou colher depoimentos sobre o bullying e é muito difícil as pessoas falarem sobre isso. A Renata citou aí alguns exemplos, mas isso não foi algo que eu afetou sofri a sua de forma infância. alguma. É claro, comigo também aconteceu, ninguém gosta de ser xingado, mas assim, isso talvez não fosse bullying, né? Era uma brincadeirinha ali de mau gosto, que acontecia Até porque na classe. eu revidava muito. Você brigava, A né, gente também. imagina. Eu revidava, mas assim, eu não não era, eu não sei. Você não deixava acontecer. Parece senso comum, mas assim, era diferente. Mas eu de cheguei hoje a em conversar dia. com um amigo meu que sofreu bullying, ele é gago. E isso causou muito sofrimento para ele. E aí eu pedi que ele desse esse depoimento. Ele falou, olha, eu não Prefiro queria não falar. Porque foi algo que me doeu muito no passado, né? E hoje ele já é adulto, enfim, não afeta mais. Mas, quer dizer, as marcas continuam, né, gente? Você me perguntou se eu já sofri bullying, né? E eu tenho que dizer o seguinte, eu acabei não respondendo o que você perguntou. Os meus colegas no colégio, viu, Fábio, me chamavam muito de tucano, por causa do nariz. E aí eu ficava muito perturbado com isso. Mas o pior que eu sofri, viu, doutora Solange, foi uma professora que gostava muito de mim, muito. E eu era o mais baixinho da classe. E ela me chamava de tiquinho de gente. Às vezes o bullying é involuntário. Porque né? acho que era uma forma carinhosa, talvez. Era uma forma carinhosa dela me tratar. Mas todo mundo tirava sarro depois de mim por conta dela me chamar de tiquinho de gente. Eu era o mais baixinho, mais mirradinho, mais miudinho da classe. Ela muito carinhosamente gostava de mim e me chamava de tiquinho de gente. Ela ia embora, o pessoal tirava sarro. Eu tive problemas depois com isso, de autoafirmação e tudo, né? Hoje acho que já superei, viu, doutora Solange? Mas os caminhos que o bullying às vezes percorre, né? Exato, mas é por isso que a gente fala que precisa identificar, porque nesse caso não deixou de ser um bullying porque te afetou, Sim. né? Criou um problema para você e que, graças a Deus, você teve uma cabeça boa ou você teve boas orientações, né? De família, seja lá de quem for, e conseguiu superar. Mas tem pessoas que carregam isso para o resto da vida. Pode até crescer no decorrer da adolescência, mas quando escuta falar baixinho, a pessoa treme, porque ficou aquilo marcado, machucou. Então, muitas vezes, é involuntário. A pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Por isso que eu afirmo que isso não é bullying. Porque o bullying tem que ser um ato de violência onde
tira a paz da pessoa. Aquilo é repetidas vezes cometido de forma que quer realmente machucar. Então, hoje, o que acontece? As crianças, qualquer coisinha, a gente vê com muita frequência os pais irem para cima como protetores. Proteção. E às vezes é pequenininho, tá brincando lá, pegou o brinquedo do outro. Em vez de deixar a criança se entender com a outra, já vem você é maior, devolve que é dela, senão vai chorar, que não sei o quê. Quer dizer, desde pequeno acaba super protegendo e não ensina a criança a se defender. E a vida vai cobrar isso, você não vai ficar 24 horas com o filho. Quer dizer, quando ele tem uma dificuldade na escola, ele não sabe resolver de maneira civilizada. Tem que partir para extremos. Ou ele vai ficar com aquilo remoendo e gerando raiva. E muitas vezes, quando comenta, às vezes ainda é estimulado, mete a mão mesmo, não escuta desaforo. Quer dizer, falta orientação. Então, é por isso que não pode tudo rotular como bullying, porque senão tudo que for acontecer é bullying. E nunca nós vamos conseguir acabar com tudo isso. Criança é espontânea. Você não tem como impedir uma criança de olhar e falar, nossa, que cabelo encaracolado, que tamanho de cabelo e tal. Quer dizer, e a outra, se não souber lidar com aquilo, ela vai achar que está sendo vítima. Então, por isso, precisa se orientar, se conversar, mas principalmente ensinar a criança a se defender. Fábio, recentemente a POSP divulgou números, né? Divulgou estudos sobre a violência nas escolas. E o bullying está presente aí nas estatísticas. Nas estatísticas, né? Exatamente. Nas escolas de todo o estado de São Paulo. Como foi essa pesquisa e quais são os principais números aí? Então, Renato, nós fizemos uma pesquisa. Aliás, nós fizemos 2 pesquisas importantes nesse último período. Uma foi sobre a qualidade da educação e a outra foi sobre a violência na escola. Bia. Essas pesquisas, elas servem, né, para a gente fazer a denúncia, mas também para apresentar para o Estado um diagnóstico preciso. E tomamos o cuidado de que nessa pesquisa fosse consultada a população geral. Né, os pais, os estudantes, os professores e a população, que nem pai, nem professor. Certo? Então, assim, qual é a visão, né, da escola? E, para nossa tristeza, nós detectamos que a violência na escola pública do Estado de São Paulo se tornou uma epidemia. Entendeu? Nós temos números gravíssimos e é uma coisa assim, é conflito aluno-professor, professor-aluno, pai-professor. Temos isso também, que professor-pai e pai-aluno que não é filho dele. Então a escola, ela vira esse campo de batalha. Acaba sendo reflexo disso que a doutora Solange acabou de falar, óbvio. Né? E com um agravante, eu estive ontem na Assembleia Legislativa, que ontem nós tivemos lá uma propositura do líder do governo para tentar resolver o problema de um projeto de congelamento, né? Que até demos alguns passos ontem. E eu dizia para ele o seguinte, falei, olha, houve uma época que na escola a gente denunciava que não tinha estrutura, que não tinha computador, que não tinha, né, laboratório. E nós chegamos a um ponto hoje de dizer que as 3 coisas que todo mundo reconhecia que tinha na escola, que era o professor, o giz e a lousa, está faltando. Então, hoje, tem muitas escolas da nossa rede, do estado mais rico do país, de que os professores fazem vaquinha para comprar giz. Brincadeira. Nossa! Certo? E o pior, porque aí eu vou conceituar dentro de como piora esse problema. Hoje falta professores nas escolas. E não é mais na periferia da Grande São Paulo. Hoje falta professores em todas as escolas do estado de São Paulo. Não tem professor suficiente. Então, quando vai começar uma aula, né, na escola X, aqui de Limeira, o diretor já está de cabelo em pé. Porque ele sabe que vai faltar 5, 6 professores, que ele não terá, e que ele terá essas salas no pátio. Onde esse aí ambiente acontece uma espécie de aulão. De violência. Imagina, se fosse aulão, tá estava ótimo. Produtiva, não. As crianças ficam no pátio. E aí tem outra coisa agravante, e a gente tem denunciado. Muitas escolas fazem, e nós nem achamos que é porque há uma orientação para isso, fala o seguinte, todo mundo vai ficar na sala de aula. Mas sem professor, vai ficar na sala de aula. Quem fica na porta? O inspetor. A merendeira não, porque Limeira não tem uma merendeira agora, desde a semana passada. Ainda está emprestado do município. Não, agora acabou tudo, é a merenda seca. Então, aí, apenas em algumas escolas onde o diretor está indo fazer a comida.
Né? Então, assim, Diretor fazendo. o diretor está fazendo. Terra arrasada, O diretor né? está fazendo. Então, A gente tá falando de escola, viu, gente? Só pra... você imagina, nesse contexto, onde falta funcionários. Porque ainda se tivesse faltando professor, e aí onde é que está? Por que não tem o professor? Porque o Estado não abre o cadastro emergencial. Né? Nós tivemos uma audiência pública essa semana também, com o secretário de Educação, na linha, e falamos, secretário, tem que abrir o cadastro emergencial, porque o dirigente não pode resolver o problema, o diretor não pode, o supervisor não pode contratar. Né? E as pessoas estão adoentadas, as mulheres que estão grávidas vão ter seus bebês, os homens que têm que fazer cirurgia vão fazer cirurgia, né? E não tem professor para repor. E muitas vezes falta o coordenador, aí o professor vai para a coordenação, fica sem professor. Certo? Então, assim, aí você imagina, neste universo, que o estudante está sem a proteção do Estado. Porque não tem a proteção do Estado. E aí está todo mundo no pátio, né? Como é que a violência cresce? E os professores mediadores, que aliás nós cobramos do secretário de Educação esta semana, que diz que voltará atrás, porque um projeto ainda que era muito bacana, porque assim, quando nós temos um projeto bacana no Estado, a POS reconhece. Não é? Quando tem que criticar, nós criticamos, mas se tiver que bater palma, nós vamos bater palma. Então, tinha um projeto de professor mediador que mediava esses conflitos. Principalmente, ele conseguia detectar, por exemplo, a ocorrência de bullying, porque ele ficava o tempo inteiro nesse trabalho. A maioria foi retirada. O número de vice-diretores reduzidos, o número de coordenadores reduzidos. Quer dizer, se ele não consegue nem dar aula, né, quiçá vai Exato. conseguir Como é que vai cuidar o bullying. Então, nós fizemos a pesquisa. Primeiro que os pais acharam o seguinte, que o maior problema da escola, a população geral acha que o maior problema da escola, doutora, é drogas e álcool. Certo? O pai acha que é o conflito entre os estudantes. A briga entre eles. Exato. O estudante acha que ele sabe que, né, ele diz o maior problema da escola é o conflito entre os estudantes. O segundo é droga e álcool. Isso quem diz são os alunos. Os próprios alunos. Os alunos. Certo. Os professores acham que o primeiro problema é a educação em casa. E que o segundo problema é a droga. E que o terceiro problema é o conflito entre estudantes. Certo? Então, assim, nós temos visões diferentes de pais, de população geral, etc., mas tem um consenso geral na pesquisa que a violência aumentou, o bullying aumentou, né, a discriminação aumentou. E as escolas estão mais precárias. Escolas, sabe o que eu fico? Eu estou impressionada Olha, com eu vou toda. falar um negócio Eu pra sabia que vocês. estava ruim, mas eu não sabia que estava desse Vou falar uma coisa jeito. para vocês que eu disse que eu fico muito triste, que é quando você olha para uma escola e ela está parecendo uma prisão. Porque você chega, principalmente nas grandes cidades, na escola, primeiro é feio, falta cor, né? Aí aquela grade, porque você tem que pôr grade, porque não tem funcionário. Não tem porteiro. Em nenhuma escola aqui de Limeira e nem do estado. Então o que você faz? Você faz uma grade e coloca uma campainha. E aí o pai chega na escola, ou eu chego, vocês podem ir. E ficar tocando a campainha, certo? Até alguém que não está correndo atrás de alguma coisa atender aquela campainha. Aí abre aquela grade, que geralmente não está com a manutenção em dia, já fazendo aquele barulho. Parece uma masmorra. Aí você né? fica no meio, fecha aquela grade para abrir a outra. Entendeu? Porque você vai aumentando o muro e colocando grade porque você não tem gente para cuidar das crianças. Certo? Então você olha para a escola e você fala, nossa, tinha que ser um ambiente mais agradável, mais gostoso. Ainda é. Né? Porque eu acredito que as pessoas estão na educação, né, da direção, do supervisão. A boa dos vontade professores. é muito grande. Mas você não consegue vencer o projeto que está colocado. Fábio, sem falar o número de professores afastados por depressão, por pânico, por Gente, tudo. Medo, né? Se eu Olha só, tem se eu falar o perguntas número dos aqui. professores que estão afastados, vocês... Qual vão é cair o de costa. número? Né, hoje nós temos mais de 50 mil professores. No estado, No estado. todo. afastados. Meu Eu Deus. fico me perguntando, antes de você falar aí dos nossos ouvintes, espectadores, Nani, eu fico me perguntando quem hoje quer ser professor. Com esse salário que o professor tem, com essas condições de trabalho, né, Fábio? Eu tenho professores da minha família, minha tia Rita, professora. Minha até mãe é nos professora. acompanhando. Agora, hoje em dia, o camarada falar, eu vou ser professor. O camarada tem que... Eu fico triste. guerreiro, né? Eu fico triste. Eu, Eu maluco. vou dar um dado para vocês, porque eu acho que tudo isso vai acrescentando na ponta, que é no estudante, que é aquele que nós temos que proteger, e aí a gente não consegue proteger, e aí tem a violência, e dentro da violência tem o bullying, certo? Mas no estado de São Paulo, pela primeira vez na história,
O Estado está pagando abaixo do piso salarial profissional nacional. Pois é. O Estado está pagando 10% abaixo do piso de professores. O professor no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, ganha menos do que o professor do Acre. O professor do Estado de São Paulo, ele entra pode um ganhando negócio 50% do professor do Maranhão. Como é que pode um negócio desse? Então, a gente tem denunciado, aliás, vocês são prova disso, né? A gente tem denunciado, as pesquisas têm denunciado. Por quê? Porque a escola é um espaço importante. É um espaço, né, de que a gente tem que reverter um projeto de não educação brasileira. Porque quando você pega a escola brasileira, é um projeto para não ter educação, certo? Nós tivemos a primeira universidade no Brasil. Todos os países em volta, Bolívia, Equador, Argentina, já tinham há décadas, certo? Nós tivemos a nossa primeira gráfica para imprimir um livro no Brasil, quando toda a América Latina já imprimia milhares. Então, houve no Brasil um projeto de analfabetismo e de negação proposital, que ele é recente, porque nós tivemos a escravidão até pouco tempo no nosso país. Então, a escola, que tem que ser um lugar de libertação, né? A escola tem que ser um lugar de aprendizado, a escola tem que ter... Então, tem que ter estrutura, a gente briga muito. E a POS briga, claro, pela condição do salário que no Estado de São Paulo é uma vergonha, né? O professor está trabalhando 64 horas, está adoecido, sofre tudo isso que os estudantes sofrem dentro da escola, né? Então, a gente luta muito para reverter esse processo, porque a escola tem que ser boa. Porque para mudar o Brasil, para mudar São Paulo, para mudar Limeira, a gente precisa melhorar a escola. Mas estão querendo calar os professores, mas isso aí é tema de outro programa Esse que a gente vai falar. Mas olha, né, eu estou falando da escola estadual, mas a municipal, ela quando municipalizou em Limeira, pegou o mesmo modelo. Então, quando você chega no final do terceiro, quando você tem o estudante semi-analfabeto ou analfabeto político, é porque a rede toda não conseguiu. Aliás, isso é uma forma de violência do nosso estudante que passa da creche até o terceiro colegial. Passa pro segundo grau, não sabe Olha só, uma pergunta para a doutora Solange É uma grande aqui. tristeza a gente ver todo esse cenário, né? E aí o mesmo Estado exige tanto do aluno quando ele vai fazer o Enem. Ele não sabe o que faz no Enem porque ele não recebeu a educação que o Estado exige nessa prova. É um absurdo, né? A gente acabou de ter o Enem, então, e a gente viu a dificuldade. Então, não tem jeito, né? Não tem espaço, não tem oportunidade. E aí é a violência de todo quanto é lado. Olha só, a participação aqui do Hamid ou da Hamid. Boa noite, eu sou de uma época em quando a gente estudava, tinha a palmatória e ninguém reclamava, respeitava os professores igual aos nossos pais. E olha só essa pergunta do Rogério, essa eu vou passar para a doutora Solange, muito interessante, o Rogério Francisco. Boa noite, Renata, Nani, Bia e todos aí. Colaborador da Gazeta, ele é de Iracemápolis. Que legal, um grande abraço ao Rogério. Olha só que interessante o que ele diz. Será que o excesso de proteção contra o bullying não pode gerar adultos despreparados para desafios, contratempos e até as maldades que temos na vida adulta? Será o bullying um mal necessário? É a pergunta dele. Eu acho exatamente isso. Eu acho que tudo na vida é questão de dose certa. Você toma água, não vai fazer mal. Se você tomar um balde, vai te fazer mal. Então, existe o que a gente falou, a gente precisa preparar as crianças para aprenderem a se defender sem agressividade, sem essa violência que a gente vê hoje, mas não ficar super protegendo, porque é exatamente o que a gente deu de exemplo. A criança pequena que vai pegar o brinquedo e os pais já vêm para cima tomar a defesa daquela criança. Ensina a criança a se defender. Então, quando ele fala da palmatória, é claro que a gente também não pode voltar lá atrás. Embora eu sempre diga, se apanhar desse trauma, eu seria traumatizada. Eu Minha também. mãe fica doida de raiva. Nossa. Mas é a realidade. Meu pai era mais tranquilo, ele mandava buscar o chinelo, a gente pegava a Maria Mole. Minha mãe Mas pegava... tomar uns tapas do pai não faz mal. Minha mãe pegava a escova de lustrar a roupa Cinto. e batia na mão, tipo palmatória, assim, quando a gente fazia alguma coisa muito cabeluda, né? E a gente era danado, então, eu não acho que tenha que bater dessa forma. E acho sempre que quando a criança está sendo punida por alguma razão, ela precisa saber o porquê. Porque a gente vê hoje aí também emendar castigo no outro, a criança não sabe nem por que está de castigo. Então, não acho necessário agressividade física, embora eu, particularmente, nunca fui contrário a umas palmadinhas quando necessário. Isso já foi assunto polêmico num outro debate com o padre Alquermes e tudo mais, porque todo mundo era contra, e aí eu fiquei por último. Na hora que chegou na minha vez, eu falei, eu vou falar o que eu penso. E aí eu falei, não, eu não sou contrária desse jeito. Lógico que bater, espancar, não precisaria nem lei, né? Se o povo tivesse consciência. Mas um tapinha, quando necessário,
Agora você vê a criança mete o tapa no rosto da mãe e do pai. E eles ficam assim, ai, bem, não faz assim, parecendo uns bobos. E a criança, ué, o que você acha que vai acontecer quando tiver maiorzinho? Quer dizer, então, de acordo com a idade, você tem que corrigir de uma maneira adequada. Muito bem, 8h32. Ainda no programa de hoje, a gente vai conversar por telefone com o Dr. Neuri Botega. Ele é médico psiquiatra, professor da Unicamp, pós-doutor pela Universidade de Londres, fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e autor de vários livros sobre o tema. A gente vai falar sobre isso também, viu? E olha só, muitos comentários aqui, viu, Bia? O povo tá participando, um assunto muito interessante aqui. Enfim, as pessoas dando os seus relatos. Mande então no nosso Facebook, estamos ao vivo. Deixe sua mensagem, a gente vai ler até o final do programa. Eu sou um otimista. Eu sou, por natureza, um otimista. E quando eu vejo pessoas dizendo, porque palmatória antes, ou às vezes tem que punir, tem que dar um tapinha, então, eu sou a favor que eu sou da ideia que nós caminhamos para melhorias continuadas. E o bullying, o próprio fato de existir esse termo, bullying, e das crianças estão falando sobre isso, uma coisa que não acontecia na nossa época, né? Meu pai falava, se eu chegasse pro meu pai e dissesse, tô com um problema lá na escola, estão me chamando de tucano, não sei o que, meu pai diria, se vira. Você tem que resolver esse problema aí, vai resolver com o cara lá. Não sei, porque, talvez a minha mãe fosse na escola, depende, não sei. eu sou mais velho que você. Não, minha mãe não iria, não. Se vira também. Se vira também, vira. né? Então a gente... Agora, hoje existe esse termo, bullying. E eu tenho 3 filhas em idade escolar, já tenho uma que já passou da época. Mas, e elas têm esse tema bullying discutido na escola, então falam sobre isso, quer dizer, já tem um norte de discussão desse assunto que passa pela violência contra o outro, né? Passa pela falta de respeito com o outro. Eu vejo o Fábio, já entrevistei o Fábio trocentas vezes, cada vez que ele fala desse cenário de terra arrasada do ensino no estado de São Paulo, eu fico meio deprimido, porque eu falo, não tem saída, não tem solução. Mas, por outro lado, eu vejo também esses estudantes da rede estadual tendo acesso à informação que a gente não tinha na época, né? Os celulares, a internet, estão buscando informação em outros lugares também fora da escola, que era o único centro de informação que a gente tinha na nossa época, né? Então, existem outras fontes de informação hoje para o estudante, para o adolescente e tal. O que eu me preocupo dentro desse tema do bullying é que algumas violências têm sido muito pesadas e o revide tem sido muito diferente da nossa época. A ponto de um garoto em Goiânia pegar o revólver e ir para a escola para matar todo mundo, né? Então, eu acho que é esse ponto de desequilíbrio que eu fico mais impressionado. O que está acontecendo, doutora Solange? Por que algumas pessoas, alguns jovens estão revidando dessa maneira tão forte, tão cruel? É difícil a gente falar assim no geral, porque cada pessoa tem uma reação. Eu acredito que muito também, é lógico que a imprensa, a mídia tem que divulgar o que acontece, mas quando a cabeça não está muito boa, normalmente eles pegam nas coisas negativas, porque a pessoa quer se projetar de alguma maneira. Então, toda vez que você vê um episódio, você lembra quando teve o caso daquela menina Nardone? Uhum. Quantas crianças foram jogadas de prédio depois daquele episódio? Não com o mesmo destaque do caso dela, mas várias. Então, quando você vê na TV, nos Estados Unidos, porque o cara entrou, porque matou, porque no shopping, matou não sei quantos, quer dizer, tudo isso estimula uma mente doentia. E aí, esse caso, por exemplo, a imprensa divulgou como bullying. Uhum. Quer dizer, eu acho que ali foi orientação de advogado, como bullying. Não existia histórico, não existia nenhuma reclamação, os pais nunca perceberam nada, nunca foi chamado ali foram ninguém. os colegas de classe que acabaram dizendo que Então, mas o menino uma era coisa chamado de solta, fedorento uma coisa e tal. solta, porque levaram desodorante e tal, ele ficou com ódio mortal, quer dizer... Eu não sei, né? A imprensa mostrou um outro lado dele também que a gente não pode julgar porque não conhece, não sabe. Uhum. Mas ele tinha acesso fácil A uma arma, né? né? Esse é um Quer dizer, problema. esse é o problema. Quer dizer, então tem acesso fácil, a pessoa já está com a raiva e aquilo alimentando. E, no fundo, a maioria das vezes são filhos de pais que permitem muito tudo e a criança não aprende a lidar com o problema.
os problemas têm que ser resolvidos de forma violenta, porque a pessoa que tem a maturidade para entender, pô, eu não gostei disso, mas eu não vou sair matando só porque eu não gostei. Quer dizer, é uma coisa que nem passa pela cabeça. Agora, o que a gente vê muito hoje é isso. Você vê jovem que gosta da menina, ela não me quer, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Então, vai matar, vai fazer, vai morrer junto. Quer dizer, uns extremos, né? Então, a impressão... Ou então vou me matar, né? Exatamente. Essa questão do suicídio, tem essa série da Netflix, o 13 Reasons Why, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também agora, daqui a pouco. E que trouxe à baila essa coisa do suicídio, né? Do quanto pode ser impactante na vida do adolescente, uma repulsa, o término de um namorico, de um romance, né? Podendo levar até a suicídio. A gente tratou aqui já de saúde mental e suicídio nesse programa, e na ocasião a gente falou sobre esse fenômeno de imprensa que acontece, e a gente vê quando uma notícia vai para a imprensa, outros casos parecidos acabam acontecendo. E até que ponto é a responsabilidade da imprensa, né? Essa memificação dos crimes, né? Acontece um crime e depois acontece outro. A gente não tem que procurar responsáveis, a gente tem que procurar alternativas. Entender o ambiente, o contexto daquela pessoa. Tanto é que a lei, até pouquíssimo tempo atrás, é totalmente proibido divulgar, ainda é divulgar como foi feito o suicídio, mas antes era um tabu, ninguém ouvia falar. A gente sabia por um ou outro porque soltava, um ficava sabendo. Hoje não, hoje você sabe com maior frequência, mas hoje entende-se que você precisa falar do suicídio. Exatamente, é o que eu ia dizer. Orientando, conscientizando, né? Muita gente viu fantasma nessa série, porque essa série agora, muita gente a criançada vai se matar porque vê a série e acha que é desse jeito. E não é bem por aí, né, doutora Sônia? Não, a série pode servir, sim, para estimular aqueles que já estão pensando em cometer. Por isso que é importante que exista, paralelo a isso, a conscientização, né? Porque precisa se conscientizar, precisa se orientar, que é para evitar que aconteça, né? Como é que você conversa com seu filho sobre isso, Renata? Aliás, inclusive, esta série, 13 Razões, 13 Porquês, eu assisti junto com ele. Ela contando pro Bia, eu fui pausando e fui conversando com ele. Essa sobre é a solução, né? Essas tem questões. 13 anos. Tá indo para 14. E a gente foi discutindo sobre o assunto. Acho que é importante esse diálogo, Exatamente. né? Dentro de casa, né? Não é, Fábio? O diálogo, eu acho que é fundamental. Nós tivemos há pouco tempo essa bobagem no sentido, não, que é sério, da baleia azul. Baleia azul. Nas escolas estaduais, depois claro, você me conta como foi. Você tem a família que não consegue detectar que o filho está se mutilando, né? Então, hoje, essa vida moderna que nós temos também, né, que ela é necessária, ela é da nossa época, ela precisa ter esse cuidado com a criança, né? E eu acho que o diálogo é o fundamental. A criança tem que ter alguém que possa, né, dizer aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está sofrendo, né? Porque, às vezes, o fato dela não ter com quem falar, esse problema vai se multiplicando, né? E, muitas vezes, o professor cumpre esse papel de forma maravilhosa. Você falou que você é otimista, Bia. Eu também sou extremamente otimista, né? Mas eu acho que a escola cumpre esse papel. Eu acho que é isso. É o diálogo, é o cuidado, é a responsabilização, né? Hoje nós temos, por exemplo, casos aqui da nossa cidade de que ocorreu um problema dentro da sala de aula, o professor tirou o aluno, chamou a direção chamou a mãe para dialogar, a mãe chegou e bateu na professora. Sim. Aqui em Limeira, né? Inclusive, vários casos vários. Teve, É comum, teve a gente pode dizer que é comum esse tipo de ocorrência, Fábio? Já aconteceu aqui, já bateram em diretores, já bateram na vice-diretora. Então, também é preciso, né? Porque a doutora disse isso, né, doutor? Essa superproteção também é perigosa. Sim. Certo? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Porque aí, às vezes, o pai trabalha o dia todo e a mãe trabalha o dia todo. Então, a hora que chega, né? Então, para não todo brigar... mundo estressado na hora que chega, Não, né? e outra, para não brigar, então libera tudo. Né? Aí, final de semana, para eu ter um pouco de paz, aí eu libero tudo, né? Sai com quem, sai... Para eu também poder descansar, é pizza, é sorvete, vai ficar até meia-noite. Então, assim, preciso tomar esse cuidado com a idade, com os locais que frequenta,
não é, com as pessoas. Ver quando a criança chega em casa, não é, se ela não tem um comportamento diferente, porque o corpo sempre diz, né, o nosso psicólogo sempre diz, sempre denuncia, é que às vezes a gente não consegue Denuncia e não perceber. só quando a criança é vítima, não é, Fábio? Mas eu acredito que é principalmente muita responsabilidade dos pais identificar quando o filho é o agressor. Claro, claro. Hoje há uma dificuldade, né, de aceitação de parte de pais. Nós temos casos que nós estamos acompanhando, por exemplo, que o menino, né, xingou, humilhou o outro, bateu dentro da sala de aula, o professor colocou para fora, o diretor chamou o pai, ou a mãe, o responsável. Quando o pai chegou com um capacete na mão, que estava de moto. Quando o diretor foi abordar para dizer o que estava acontecendo, ele deu o capacete na cabeça do diretor da escola, que ficou com trauma. Isso foi sabe aqui? por que o filho é agressor, né? Não, em Limeira. Exatamente. Mas aqui em São Paulo, próximo nosso. E aí, o diretor foi para o hospital com traumatismo craniano, e aí você imagina o poder que essa criança sente que ela tem. É. É porque se o pai, né, Vai endossa o que ele tá continuar sendo fazendo... agressor, né? Claro, vai Aí ele sai da continuar. escola, aí ele vai pro trânsito, aí ele vai pra balada, Exato, ser o e agressor, ele vai fazer bullying sobre os outros e violência sobre os outros, porque para ele é liberado. Né? Então a sociedade tem... Todos temos responsabilidades. Né? Você falou da imprensa, a imprensa tem responsabilidade, uma parte dela. Os professores também têm, os psicólogos também têm, os pais também têm, as mães têm, esses adolescentes também têm. Né? Acho que é um problema que está gritando cada vez mais sério e que a gente precisa. Né? Não só no caso do bullying, eu não passei os números, por exemplo. Agressão verbal nas escolas, pais, 12% é o tipo que você ficou sabendo que sofreu. Não que você ouviu falar que o seu filho sofreu. 12%. Estudante, 27% diz que sofreu agressão dentro da escola. E professor, 44%. Meu Deus. Agora, bullying, os pais, 4%, os estudantes que dizem que sofreram bullying dentro da escola, 13%, e professores, 8%. Então, assim, realmente, né, se você pegar a quantidade de estudantes da rede pública estadual... Dá uma enormidade de gente É sofrendo um número violência. extraordinário. E o que a escola, o Estado pode fazer em relação ao agressor, aos pais agressores também, além da polícia, quando existe a agressão Esse física, cara etc. que deu essa porrada etc. no diretor tem que estar preso. Exato. E o filho pode ser Criminoso. expulso? O Estado permite que isso aconteça? Porque precisa ter uma consequência. O Estado geralmente transfere. Transfere de escola para outra Transfere para escola. outra escola. Né? A PUESP, nós orientamos o professor o seguinte, tem que fazer boletim de ocorrência. Porque tem gente que quer esconder que isso está acontecendo. Né? E tem que sair para a sociedade. Eu estou entre aqueles que acham que a escola é boa. Né? Agora, nós temos que dizer quais são os problemas que ela tem, sim. Né? Então, assim, sofreu violência, tem que fazer ocorrência. Da mesma forma que o estudante sofreu, tem que fazer. Tem que ter investigação, tem que ter punição e tem que ter diálogo. Porque também eu posso punir, mas eu tenho que conscientizar do erro que esse estudante cometeu, ou que seja o próprio profissional, né, ou que seja a direção. Tem que ter a punição, mas a gente tem que trazer de novo, né, pro Fábio, convívio que a gente... você não acha que isso tudo piorou no momento em que o governo estabeleceu que não se reprovava mais, porque reprovar daria trauma para a criança? Você não acha que aí começou a mostrar que não tem regra? Você pode tudo, você não precisa estudar que você vai passar de ano, você pode aprontar que você não é expulso, não tem advertência. Quer dizer, um caso como esse, na nossa época, era caso de expulsão. Aliás, certeza. não seria nem... Normalmente era o aluno que Por aprontava, muito menos. né? Os pais não faziam não tinham esse tipo de comportamento, né? Sim. Quer dizer, agora é aquela coisa do pai que desde pequenininho, meu filho pode tudo, deixa comigo que eu resolvo, e é o espelho para a criança. Quer dizer, claro que essa criança Vai é ser um bandido criminoso. no futuro, logicamente. Vai ser um criminoso. Logicamente. E aí a gente sabe também que há um tempo atrás, existia o perigo, a gente conscientizava as crianças e tudo mais, não pega bala na porta da escola, porque pode ser droga e tal. E hoje a gente sabe que, lamentavelmente, a droga está dentro de muita escola, né? A gente sente cheiro, a gente sabe. E aí, quem é que toma uma providência que todo mundo tem medo? E tem medo por quê? Porque sabe que não tem punição adequada. Aí você fala, eu vou denunciar,
Aí o cara sabe quem eu sou, sabe onde Porque a tá meu diretora vai filho. falar do aluno que tá usando droga, daí ela vai ser perseguida, o pai do aluno sabe onde ela Exatamente. mora, enfim. Gente, É eu um vou caos, dizer uma né? coisa para vocês da realidade que hoje eu tenho possibilidade de acompanhar porque eu fico, né, hoje em todo o estado de São Paulo. Tem escola que para a direção abrir o prédio tem que ter acordo com o traficante local. O Estado não consegue. Não, o Estado não consegue. Então tem que ter um acordo e é óbvio, está corretíssimo. A droga está dentro da escola. E aí tem um problema que amplia isso, que é a falta de funcionários. Então, se pega escolas grandes, por exemplo, da nossa cidade, no período, por exemplo, noturno, que não tem nenhum funcionário e que você vai lá no banheiro. Aliás, você não precisa nem ir no banheiro. Nem no banheiro. Porque hoje nem está no banheiro, está no pátio. Certo? Então, assim, isso cria um problema grande, né? Sem Isso dúvida. aumenta a violência depois, isso aumenta o bullying depois, né? Isso aumenta a exposição que a escola está colocada. Né? Então, tem saída? Claro que tem. Né? A gente precisa estruturar as escolas, a gente precisa tornar ela um lugar agradável, um lugar gostoso. E eu sei que ela é gostosa, mesmo dessa forma. Porque eu falo, o estudante, ele não quer dar o braço a torcer. Mas ele adora a escola. Ele não quer dar o braço a torcer. Ele fala, eu não aguento essa escola, eu não aguento essa professora. E as férias, quando chega, é uma tortura, Nossa. porque ele não vê o dia de voltar para as escolas. Hoje eu estava falando com um pai em Rio Claro, e ele disse o seguinte, que em algumas regiões o empobrecimento está tão grande que o que está levando o aluno para a escola é merenda. Claro. Certo? Então, assim, a escola ela é uma panela de pressão, porque tudo vem dentro da escola. Certo? Tudo vem dentro da escola. E aí, mesmo com essa falta de professores, com essa falta de funcionários e tal, quem está lá faz o possível para fazer dar certo. Que isso eu ainda acho que é uma coisa interessante. Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás teve uma atividade em Limeira chamada Limeira 2020. Foi no Senai. Chamaram os ex-prefeitos, ex-vereadores e tal, e eu fui chamado para essa atividade. E eu fui na atividade, quando todo mundo subiu, dividiram os grupos, e eu fiquei no grupo da educação, até fiquei muito feliz por conta disso. Só que, indisciplinado que estava naquele dia, fiquei conversando embaixo com algumas pessoas. Quando eu cheguei na sala, o grupo que eu estava resolveu demonstrar como seria, porque era tudo para projetar para 20 anos, né? Limeira melhor. Como seria a educação Limeira depois de 20 anos. E aí eu estava entrando na sala e já tinham combinado o teatro, né? E quando eu entrei, a professora entrou, aí eles todos de alunos, no papel, todo mundo levantou e disse, bom dia, professora, como vai? Tudo bem? E eu fiquei paralisado na porta, né? E aí eles, olha, o professor Fábio chegou. E eu falei, gente, isso não é escola de 20 anos para frente, isso é escola de 20 anos para trás. Nós não vamos repetir essa escola. Aí um dos empresários da cidade estava no grupo, disse para mim o seguinte, não, mas você é sindicalista, você é do contra. Eu falei, não sou do contra. Mas eu tenho convicção que vocês não convencem os filhos de vocês para isso, certo? E aí ele disse, mas na nossa época a escola era boa. Eu falei, olha, eu vou discordar de você de todas as formas. Eu falei, a nossa escola hoje, ela é melhor do que a escola que você estudou. Daí eu ofendi mais da metade da sala. E aí, não, porque isso é um absurdo, porque naquela época a gente aprendia, naquela época a gente respeitava o professor, naquela época você não reconhece. Falei, olha, tem um problema, que aquela escola que vocês estudaram, ela era excludente. E ela era só para vocês. Os negros não estavam nessa escola, os pobres não estavam nessa escola, a zona rural não estava nessa, só estava vocês. Isso na escola primária. No ensino médio, então, nem parte de vocês estava naquela época. Então, essa escola não era boa, porque ela era excludente. Nós trouxemos todos para dentro da escola. Todos. Então, a nossa escola é melhor porque ela é includente. A qualidade saiu, porque os filhos de vocês saíram. E aí vocês fizeram questão de que a nossa não tivesse a mesma qualidade. Boa. Certo? Então, nós queremos uma escola para todos. E aí nós enfrentamos um projeto. Nós tivemos uma secretária de educação chamada Rosnel Bauer, que ela transformou da noite pro dia a escola em ciclo e aprovação automática. Nós defendemos a escola de ciclo. Nós achamos que é melhor, nós somos contra a repetência. Mas o que foi feito no Estado de São Paulo foi um crime. Acabou por decreto. Porque a escola foi em 2 ciclos de 4 anos, mas estruturada em séries de 1 ano. Então, no final do ano, o aluno não estava no 5º ano.
Ele estava no primeiro ano do ciclo 2 e ele ia para o segundo ano do ciclo 2. Mas a estrutura era de quinta para sexta. E aí acabou a repetência, acabou a autoridade do professor. E, repito, não defendo repetência como instrumento pedagógico. Mas o que ocorreu no Estado de São Paulo, concordo com a senhora, foi um crime. A forma como feita não foi progressão, foi aprovação automática. Muito bem, olha só, o Carlos Patrício está dizendo que o programa não importa se é quinta, se é de terça, ele está sempre acompanhando. Manda um abraço para a gente aqui, ele também coloca a opinião dele. Muitas mensagens em relação ao tema, mensagens muito interessantes também. Elogios para a doutora Solange, a Neuza Rodrigues de Godoy. Boa noite, equipe da Educadora. A doutora Solange, uma profissional engajada com o ser humano. Parabéns a todos os participantes. Um abraço também para Simone Frasnelli, para a Aparecida Vera da Silva, que participa. O Anderson Nascimento, a Matilde Soares, o Ricardo Alves, a Juliana Mendes, Creuza Lima Pérez, a Luci Intatilo, a Valdeci Pavanelli, Tereza Gomes, muitas mensagens aqui, a gente vai lendo ao final do programa. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo Hoje comercial. Nós não estamos aqui com a Daiane Pinotti, porque ela está trabalhando. Ela está Afinal trabalhando. de contas, a virada dessa noite é Black Friday. É verdade. E ela está Já trabalhando. tem gente na fila. Já tem gente na Ela fila. está trabalhando, coitada. Ela não está esperando para comprar, ela está esperando para vender. Para vender, isso Mas mesmo. eu queria aproveitar o Black Friday para mostrar as duas sugestões do Cangaru para amanhã. Ah, Tem duas. Põe a cebola primeiro, Gustavo. Cebola primeiro. A Big Onion Cangaru. Amanhã, Black Friday, no Cangaru. Você pode até lá. Essa cebola aí, que custava R$ 55,00, amanhã, R$ 29,90. Black Friday no Cangaru. Cangaru, você sabe onde é que é, ali na Avenida Saudades, né? Um dos melhores restaurantes da região, aqui em Limeira. Você vai até lá amanhã e fala, eu vi lá no programa, olha só, o espaço é agradável, bonito. E você vai até lá amanhã e fala, vi lá no programa 2.1, Black Friday no Cangaru. E tem a picanha na chapa. Picanha na chapa Aí sim. serve... Olha lá, gente. Ô, Fábio, a picanha na chapa acompanha arroz, vinagrete, farofa, feijão, chile e rúcula. delícia. De R$ 119,90 por R$ 89,90, come 2, 3. Eu não como muito, eu como pouco. O Renata dá para 2 da Renata. Dá para Olha, 2 Renatas. Isso aí é individual. Para Biagione dá para 3. Mas você, amanhã lá Isso no... não é bullying? no... Isso é bullying, isso é bullying. Renata come bem. Tirou minha paz, doutora. Comer bem não é bullying, é um elogio. Tô brincando, Bia. Você passa lá amanhã, Black Friday, no Cangaru. Você também na nossa página no Facebook, você encontra as informações do Cangaru. Lá na Avenida Saudades, amanhã, Black Friday, imperdível, vá com a família, tá certo? Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo comercial e na volta a gente vai falar mais sobre os 13 porquês, né? Certo? Então, daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos apresentando 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Senadora Marta. O presidente Temer assumiu o Brasil numa situação radicalizada e com a economia deteriorada. E tem conseguido superar todas as adversidades, que não têm sido poucas, tomando as medidas corretas para o Brasil crescer e melhorar. A crise está ficando para trás. Há quanto tempo nós não tínhamos uma inflação e uma taxa de juros tão baixas? E com um cenário que daqui para frente tende a ser cada vez mais positivo. Isso não dá para negar. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e
descendo escadas o tempo todo e agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir. facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito bem, estamos de volta e a gente vai ler mais participações de ouvintes. Ouvintes, telespectadores. Olha, Nani, é muita gente aqui. É fã-clube do lado da doutora Solange, do lado do Fábio de Moraes. Tem bastante gente participando aqui. Tem fã-clube pra mim? Não tem hoje, Bia. Não tem. Mas a Raquel Cabral tá assistindo. A Raquel tá lá. E minha tia também, Rita. Olha, já tá valendo, hein? Já. Olha, Silvia HD diz, o que o Fábio está falando de fato é realidade. A falta generalizada da falta de professor nas escolas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O Estado deixa de fazer sua função e nossos alunos não têm a devida assistência. Também a Neuza Cardoso, Ricardo Silva diz o seguinte, sem contar que essas salas que ficam de aulas vagas, temos escolas que jogam de 3 a 4 ou mais salas na quadra para um educador físico, professor de educação física. A escola faz isso com professores temporários, com a forma de contratação precária e, como se não fosse pouco, causam terrorismo se por um acaso o professor não ficar com as salas. Tem bastante gente reclamando mesmo da estrutura, né? Que acaba gerando todo tipo de violência. A Silvana Garri, boa noite, galera do 2.1. Wilson Bardini também, dando um abraço a todos. A Isa Gomes. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito bom, estou assistindo a doutora Solange Dantas. Aqui quem fala é a Tereza Gomes. E tem um aqui que eu estou procurando, Nani, diz que a punição para o filho é ler, o Anderson Nascimento. Eu acho bom, é uma boa punição. Ótimo. Mas aí a criança vai ser obrigada a ler, vai pegar repulsa pela leitura. Vai nada. Eu acho que não. Eu não gostava muito de ler, como qualquer criança, né, na escola. Você é obrigado a ler para fazer os resumos. Mas aí eu tinha que ler o Cortiço, né? Dom Casmurro e tal. Aí eu peguei o gosto pela leitura. Algumas pessoas desenvolvem o gosto, algumas não. Quero mandar 2 abraços aqui, rapidamente, para Matilde Soares. A Lucy Intátilo está dizendo, Biagione é o rei, ó. Ela que escreveu. Obrigado, Lucy. Tamo junto. Mas mandar um abraço pro Flávio Prada. O Flávio Prada, que é limeirense, mora lá na Itália, em Riva del Garda. Olha só. E ele está nos assistindo lá na Itália. Um abraço. Nosso programa. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Deixa eu só dar um recado aqui do Gromos. A gente viu aí no intervalo, né? O nosso recado da Gromos Elevadores. Então, eu queria só dar esse recado rapidamente, porque os tempos mudaram e os elevadores domésticos não são simplesmente um luxo para poucos. Os elevadores estão se tornando cada vez mais uma adição prática à sua casa ou empresa. Ter um elevador instalado, pode adicionar um valor significativo à sua propriedade e é um investimento para quem olha para o futuro. É mais em conta do que você imagina. Faça um orçamento que você pode se surpreender. A Gromos fabrica seus elevadores com as tecnologias mais seguras e confiáveis da indústria aqui em Limeira, uma indústria limeirense, a Gromos Elevadores. A Gromos Elevadores está de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br e vá lá na nossa página também do programa 2.1
no Facebook e você vai encontrar lá todas as informações sobre a Gromos Elevadores. A gente recomenda. E a gente tem que falar também, Nani, do Bistrô Terroir. A gente fez um programa lá, né? Delícia. Há 2 semanas nós Voltaremos lá. Voltaremos muito em breve a lá. As nossas imagens lá. No programa que nós fizemos, tomamos uns vinhos Foi chato, bons né? lá. Viu, Fábio? Foi horrível. Foi um programa horrível. Desculpa não ter convidado vocês naquele dia, entendeu, né? A mesa era meio... Tá vendo, doutora Solange? Ele não convidou, né? Pra vir aqui no Devendo, estúdio hein? no ar-condicionado gelado, vocês veem, né? Mas eu quero convidar você para ir ao Bistrô Terroir. Você que é fã da alta gastronomia e do que há de melhor na culinária mundial, você precisa conhecer o Bistrô Terroir. É um espaço reservado para os amantes dos sabores e texturas de uma ótima refeição. Você vai conhecer lá o que existe de melhor na gastronomia, com uma deliciosa culinária contemporânea e na companhia de um bom vinho. A adega deles lá é sensacional, conta com rótulos dos mais requintados para todos os gostos e bolsos. Além disso, o Bistrô Terroir oferece um espaço super aconchegante para um almoço de negócios, com amigos, com o namorado, com a namorada. Tem um cardápio especial lá também para o almoço. Então, você tem que dar uma passada lá, Rua Alferes Franco, 946, no centro. Telefone 3702-1862. No Facebook, Bistrô Terroir. No Facebook também do programa 2.1, você pode encontrar lá as informações do Bistrô Terroir e o nosso programa que você pode rever. Todos os nossos programas. A hora que você quiser. Você pode rever, porque eles estão lá na nossa página, programa 2.1, você encontra todos os programas. Um beijão agora para Bernadette Gropo, ela disse que está ligadona, ela com o marido Aguinaldo estão acompanhando o programa, falou que o 2.1 é o melhor de todos. Melhor programa Muito bem. não só do rádio, mas como da TV brasileira, porque nós temos imagens, nós temos E uma pergunta agora para a doutora Solange, a Rita Del Pietro. Pergunta para a doutora Solange se o que os médicos da perícia fazem com os professores é bullying, é mais que bullying. Ela vai responder. Olha, infelizmente, em alguns casos, a gente pode considerar que sim. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes eles são obrigados, entre aspas, né? Porque a gente sabe que quando se trata de convênio, não pode pedir à vontade, porque é cobrado. Quando se trata de perícia, onde o profissional é contratado, ele também não pode. Então, nem sempre ele faz aquilo que deveria, no sentido de continuar afastando, às vezes, uma pessoa que está ainda muito mal. Então, o fato da pessoa já não estar bem, estar sofrendo depressão, pânico e tudo mais, por problemas criados dentro da sala de aula, dentro do ambiente de trabalho. Aí, essa pessoa, muitas vezes, está no meio de um tratamento onde você começa a ver a melhora. E aí tem as datas, que são obrigatórias, a passar pela perícia. E muitas vezes, quando chega na perícia, o profissional não aceita o atestado nem do colega, que diz que não está bem para voltar, e muito menos do psicólogo que está acompanhando e que, às vezes, manda um laudo, dando os detalhes da situação. Ele fala, olha, se fosse afastar todo mundo, não tem quem, então tem que voltar a trabalhar. E aí são 2 trabalhos. A pessoa volta, na maioria das vezes piora o quadro, porque só de imaginar que vai ter que voltar, ela piora. E aí não consegue, lógico, dá conta, dali uns dias tem que começar todo o processo novamente. Então, isso, se você parar para analisar, você fala, se não for bullying, mas é desumano. E a gente entende que hoje muita gente passa por isso. Mas é preciso que a gente olhe com outros olhos para o problema e tente achar uma solução, porque não é justo um professor adoecer no ambiente de trabalho. E se nós não mudarmos nada do que está aí, em breve nós não vamos ter professores. Se você parar para pensar hoje, Fábio pode responder isso através das pesquisas aí. O número, quem de nós estimula um filho a ser professor? Pois é. Vamos começar por aí. Né? Quer dizer, vamos deixar de hipocrisia, gente. Muitos vão para dar aula quando às vezes não tem outra opção depois de formado. Falam, vou pegar umas aulas aí porque não deu certo outra coisa. Mas por amor, como a gente sempre viu e vê, muitos professores que adoecem na sala de aula, mas amam aquilo que fazem. Né? Então, uma coisa que precisa realmente ser revisto, porque o problema para o futuro está aí. Daqui a pouco não tem professor disponível para dar aula, como já estão faltando. Né? Imagine daqui a algum tempo, se nada for feito. Só uma coisa, nós tivemos uma empresa educacional grande brasileira e um programa de TV famoso, com um apresentador famoso, que estava fazendo comercial de professor como renda complementar.
Então ele dizia o seguinte, você faça na faculdade X lá e vai fazer X horas, e você pode complementar a sua renda, colocando a educação como bico. Depois da nossa denúncia, aí inclusive a empresa educacional pediu desculpa e tirou do ar, que é um absurdo. É um professor... Uma afronta, né? Um negócio... É uma profissão tem que ser respeitada, ela forma todas as outras profissões, né? E a gente tem dessas Mas é por atividades. isso que a gente precisa brigar por isso, né? Porque do jeito que as coisas estão, é assim que as pessoas estão vendo. Essa é a visão que o povo tem, né? Mas então, Fábio, você até falou, né, que você é um otimista. Mas assim, qual é a esperança aí para o futuro? Como a gente vai conseguir mudar essa realidade? A gente está falando hoje de bullying, mas assim, a gente está vendo que tem uma o pano de fundo é a educação, né? Tem uma série de problemas estruturais gravíssimos e que geram tantos outros problemas como o bullying. Mas, assim, qual é a esperança que você vê? Você que está enfronhado aí no dia a dia na luta por uma educação melhor. Chato, né? Antes do Fábio responder, eu quero dizer que pode ser que o patrão, o mau patrão dos professores do Estado de São Paulo, pode ser o próximo presidente. Sim. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Então, a primeira coisa é todo mundo vai ter que defender a escola junto. Nós estamos no movimento de crescer com outros parceiros, porque nós temos a convicção de que o movimento sindical sozinho, ou mesmo a POS, que é o maior sindicato da América Latina, né, não vai conseguir resolver nem os problemas corporativos, que dirá os problemas estruturais da escola. Então, sim, nós estamos nos somando aos pais, aos estudantes e a todos aqueles que querem defender uma escola pública. Nós tivemos aqui em Limeira, recentemente, uma escola ocupada. Essa escola ocupada, ela teve um histórico na cidade muito bacana. Porque, assim, ela foi ocupada pelos estudantes, foi logo depois da greve da PUESP, e aí veio aquele problema de fechar escolas. E aqui é importante dizer que se tem que reestruturar a realidade, pode reestruturar, mas tem que conversar com todos os atores, certo? Porque, às vezes, quem está fazendo o mapa lá em cima não conhece a realidade. A gente lembra de um caso aqui, eu tive, uma das escolas que ia fechar uma era no Jardim Glória e a outra era do outro lado do Anel Viário, né? E essa escola do outro lado do Anel Viário já tinha sido, na primeira vez, reorganizada. E aí ela perdeu o ensino médio. E os alunos dessa escola, do ensino médio, foram para o POSE. Certo? Por quê? Porque era a escola mais próxima, estava até 2 quilômetros. Mas quem desenha 2 quilômetros sabe o que tem no meio. E aí uma estudante saiu de lá para ir para a escola e quando ela voltou, ela foi agredida, foi estuprada e foi esquartejada. Caramba. Vocês lembram dessa história em Limeira? Acho que foi Esquerdinha, alguma coisa Eu assim. lembro. Foi em 98, 97. Isso, foi exatamente aí. Foi a primeira reestruturação que foi aquela senhora Rosneubauer que fez para poder fazer os 2 ciclos e municipalizar o ciclo 1, que naquela época a Limeira aceitou ficar com o ciclo 1. Então, veja, foi uma reorganização que custou uma vida. Depois de uma década, eles queriam reorganizar a mesma escola. E aí esses alunos iam para uma escola mais longe ainda. Olha como é a sina. Nós encontramos com uma mãe, na verdade era a mãe, que estava com problema, era a avó, que era a mãe desta menina que morreu. E a irmã dela, a irmã da menina que morreu hoje, tem 3 crianças. As 3 estudam nessa escola que ia fechar. E uma ia para o POSE, a outra ia para uma outra escola longe, era Carolina Arruda, se não me engano, e a outra ia para uma outra escola. A avó nos chamou e disse o seguinte, eu tiro meus 3 filhos da escola, mas eu não passo por isso de novo. Porque ela falou, eu perdi uma filha esquartejada por conta da reorganização. E estuprada. Agora eu não vou perder meus netos. Né? Então, a gente, quando vai defender, a gente tem que trazer todo mundo. Eu até chamei, falei, vamos dar o seu depoimento público. Porque eu tenho certeza que isso vai ser muito forte. Ela disse, eu não suportaria falar isso em público. Né? Porque ela falou, foi um processo muito doloroso. Então, o que nós fizemos nessa reorganização? Nós juntamos com todo mundo. Com os estudantes que fizeram papel lindo. Lá, a escola que ocupada foi o Eli. Eles lavavam a escola,
né? Nós até falamos para lavar com precaução, de tanto pertencimento que criou. Aulas diferentes, vieram professores de fora, pais, circo, música. Então a escola precisa de um pouco disso. Precisa. Né? E aí acho que todo mundo defendendo a escola pode começar a baixar os muros. Né? Porque a gente esse pertencimento é importante. Esse pertencimento. Essa escola aqui é de vocês. O que vocês querem fazer? Eu, por exemplo, na minha época... Mas então, como fazer isso? Como fazer com que as comunidades... Aqui, por exemplo, inaugurou uma escola, que há muito tempo não acontecia. Paineiras? O Paineiras. Paineiras. Inaugurou a escola Paineiras. Nós falamos com as autoridades da época, falando assim, não faz isso no meio do ano. Claro que você não vai deixar um prédio abandonado 6 meses. Leva 2, 3 salas, entendeu? Coloca a comunidade para dentro, traz a igreja, traz o pastor uma semana, na outra traz o padre, na outra põe música, põe a comunidade dentro da escola, depois você traz todo mundo, porque a escola se autoprotege. Não. O que eles fizeram? No meio do ano, transferência de todos os alunos ex-ofício? Brasil, Eli, Castelo. Já vira uma coisa meio traumática. Irmã né? Maria Inocêncio. Traumática, o que aquela escola sofreu com violência, professores todos invasão. Ex-ofício. No primeiro dia da escola, uma escola daquele tamanho, chegou o diretor, o vice, todos os professores, ninguém conhecia ninguém. A partir de agora, toca. O que aconteceu? Implodiu. Implodiu. Então não adianta você ter o equipamento, que até é um belo equipamento público, mas tem que ter a política correta. Gente, lembrando, né, falando sobre o bullying, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, né? Disque 100 é o canal aí de denúncia contra o bullying. Você, pai que está ouvindo o programa, você também jovem que passa por isso, basta denunciar no Disque 100. Agora eu pergunto a vocês acham que as pessoas têm medo de denunciar? Com certeza. Medo do quê? Do agressor? Medo de contar que está sendo... Essa denúncia por telefone, é bom que se diga, é anônima, Sim. né? Agora, eu acho que as pessoas têm medo de denunciar no dia a dia, né? Denunciar a escola, né? Denunciar o próprio Você não conta amigo, nem pro né? pai, né? Se a criança acaba guardando isso. Tem medo de sofrer em dobro, não é? Eu acredito. Tem medo de... Não, eu acho que ela tem vergonha de contar que está passando medo por isso. Porque depois pode sofrer retaliação, do outro que é maior pode apanhar, ou do professor. O professor tem medo, porque depois ele vai sair à noite sozinho e vai ter que encontrar o agressor. Carro riscado, pneu a direção furado. tem medo, porque... Tem medo. Coloca até fogo no carro. Mas como tratar dessa criança, doutora? A criança, vamos imaginar um caso de bullying violento mesmo. A criança chega na escola todo dia, ela é xingada, ou fala da forma física, porque é gordinha, porque é baixinha. E passa rasteira, e bate na... Ou casos, assim, de sexuais mesmo, de fotos que vazam na internet, meninas que acabam fazendo aí essas besteiras, né, pela internet, também vira um caso de bullying, né? Na maioria das vezes, se os pais, os responsáveis, prestarem atenção, você sempre percebe a mudança de comportamento. É aquela criança que de repente está sempre com cara de choro, não está dormindo direito, não está comendo direito, ou o extremo. Então, por isso que a gente fala tanto da importância da família. Não importa, não é pai, mãe, é a família. É você estar sempre atento para você conversar. E não adianta você chegar e direcionar a pergunta, alguém está mexendo com você na escola? Se tiver, você me conta, porque a criança não vai falar. Então, você tem que ter habilidade para ir conversando e ir mostrando, porque chega uma hora que essa criança vai ter um comportamento que vai denunciar. Ou ela tem uma crise de choro, ou ela pede, pelo amor de Deus, para você não contar para ninguém. E aí é a hora Não quer mais você... ir na escola, fica doente na hora de ir para a escola. Tem dor de barriga, dor disso, dor daquilo. Então, assim, você tem que ter habilidade. E aí que a gente fala, não sabe como lidar, vá buscar orientação antes de estragar tudo. Porque aí, se você vai para a escola e você reclama e briga, não sei o quê, pronto. E o medo? Agora vai ficar sabendo. É como a agressão, é como a violência contra a criança, a violência sexual. O agressor piora o psicológico porque fala, se você contar, eu mato sua mãe, eu faço tal coisa. E a criança... Então, no caso do bullying, é a mesma coisa. Eles são ameaçados. Então, por isso, tem que ter essa habilidade para saber como tirar. Muito bem. Agora a gente vai falar com o Dr. Neuri Botega. Ele está na linha com a gente. Ele é médico psiquiatra, professor da Unicamp, pós-doutor pela Universidade de Londres, fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e também autor de vários livros. Dr. Neuri, muito obrigada pela participação no 2.1 pela Rádio Educadora. E já vou emendar a primeira pergunta. Pelo este estudo que o senhor fez sobre suicídio, que está ligado ao bullying? Quantos casos de suicídio estão ligados ao bullying? Isso foi detectado na sua pesquisa? Boa noite.
Então, boa noite a você, a todos os ouvintes. É um prazer poder conversar sobre esse assunto com todos. Um assunto que sempre foi tabu, muito pouco conversado nos meios de comunicação. De fato, o bullying, ele pode conduzir um adolescente para atitudes de autoagressão e, combinado a outros fatores, ele pode sim levar um adolescente a pensar no suicídio. Porque, veja bem, qual é a grande tarefa existencial de um adolescente? É sair, né, da vida infantil e chegar à vida adulta. Só que há tantas pressões, há tantas cobranças sobre ele, há tanta expectativa, e ele ainda se sente bastante frágil, né? Tem muito da criança, está inseguro, ele não sabe se ele vai dar conta. Então ele precisa muito do apoio da família, ele precisa ser reconhecido pelos seus amiguinhos na escola. O que acontece com o bullying? Tanto aquele bullying presencial quanto aquele bullying pela internet. O bullying dá a seguinte mensagem, né? Você é um perdedor, né? Você tem um defeito físico, você tem um problema mental, nós não te queremos, né? Você tem que ficar no grupo dos excluídos, nós vamos bater em você, você vai se arrepender. Então ele vai acuando cada vez mais um adolescente que justamente está numa época da vida em que ele teria que ganhar, né, autoconfiança, autonomia, teria que ter uma visão positiva em relação ao futuro. Então, o bullying, junto com outros fatores, ele contribui sim para o suicídio. Nas pesquisas que nós fizemos em Campinas, nós fizemos vários estudos populacionais, nós não perguntamos sobre bullying, porque esse estudo, ele se deu com pessoas principalmente adultas. Havia participantes a partir dos 14 anos de idade, mas um pequeno subgrupo. Embora nós não tenhamos dados a respeito do bullying e suicídio, tentativa de suicídio realizados aqui por nós da Unicamp, os estudos internacionais confirmam, né, o tempo todo que bullying é um dos fatores relacionados ao suicídio na adolescência. Com certeza. Quando você pega estudos bem feitos em países assim desenvolvidos, nenhum mostra o contrário. Todos eles mostram um risco. Doutor Neuri, esse tipo de comportamento que envolve o bullying e essa extraordinária decisão, né, de se matar, do adolescente se matar, é uma coisa que vem se agravando, é uma coisa que sempre existiu e a gente só está tendo mais contato com isso agora por causa das redes sociais, por causa da comunicação que ficou mais acessível? Então, a resposta correta para essa boa pergunta é as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre existiu, mas agora nós temos mais contato com essa realidade e nós ficamos sabendo mais das coisas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, essa coisa de bullying é mania. Quando eu era criança tinha as brincadeiras na escola, mas a gente se safava, ninguém ficava considerando isso um problema. Bom, mas olha que pensamento estranho, né? É a mesma coisa que dizer, o meu avô sempre fumou e não morreu de câncer. Bom, a partir disso eu valido a minha teoria de que cigarro não provoca câncer. Então, o fato de no passado a gente já ter sido aluno, havia brincadeira, fomos vítimas de brincadeiras ou zoamos sobre alguém e não ligamos isso ao suicídio, ao sofrimento mental, isso não quer dizer que não exista. Então, muitos dos nossos amiguinhos que eram zoados, que eram excluídos, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com eles e nem as dores psíquicas pelas quais eles passaram. Nós não sabíamos. Hoje, com a internet, a gente fica sabendo de um caso isolado numa pequena cidadezinha da China. Bom, chega ao meu conhecimento. Então, hoje há um fenômeno de hiperinformação e alguns dados aparecem, né, como numa bolha que fica reverberando, né, existem até essas expressões em relação à internet, dá a impressão de que está tendo muito. Não é bem assim também, é porque a internet exacerba
um assunto, quando ele começa a bombar na internet, em alguns momentos ele parece muito maior do que de fato ele é. Porque está todo mundo falando a mesma coisa. Agora, não há qualquer dúvida de que bullying, principalmente, né, na minha experiência, nas minhas leituras, mas o bullying na adolescência, ou na pré-adolescência já, leva muito ao sofrimento psíquico, à depressão, ausência na escola, diminuição de desempenho e até chegar mesmo à depressão, dependência de drogas, tentativas de suicídio. Resumindo, a resposta à sua pergunta é: esse problema sempre aconteceu, mas agora ele ganhou uma visibilidade. É que nem suicídio. Sempre houve suicídio, mas agora tem mais visibilidade. E, infelizmente, os números mostram que o número de suicídio entre jovens no Brasil está aumentando. Ao contrário de outros países do mundo que conseguiram até diminuir o número de suicídios entre os jovens, no Brasil os números aumentam. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos os últimos 10 anos, o crescimento da taxa de suicídio entre jovens foi de 27%. Então há um crescimento. Há, lógico, a notícia que é mais veiculada hoje na internet. E é bom que seja, porque sobre aquilo que a gente não fala, a gente tem a impressão de que não existe, né? Nas famílias, se há uma morte por suicídio, todo mundo cochicha, todo mundo comenta, morreu não sei do que, a gente não sabe bem. Ou seja, o fenômeno se repete dentro da família e na grande sociedade. Hoje é importante falarmos sobre bullying, sobre risco de suicídio, sobre a maior propensão ao suicídio de alguns jovens que estão em situação de maior vulnerabilidade. E dentre essas situações de vulnerabilidade, bullying com certeza é uma delas. Doutor Neuri, como última colocação, qual análise o senhor faz sobre a série que ficou muito conhecida aí pelos adolescentes, que é 13 Razões, os 13 Porquês, nessa discussão aí sobre suicídio, etc., e bullying também. Eu quero saber qual é a sua análise sobre essa história que foi contada no Netflix e ainda é muito assistida, e também gostaria que o senhor, ao final, se pudesse dar um alerta aos pais, como identificar os principais sinais. Isso, eu vou ser bem conciso. Em primeiro lugar, sob o ponto de vista técnico de nós que trabalhamos em prevenção do suicídio, a série é muito ruim. Ela comete vários pecados, como a romantização do suicídio, dar detalhes do método, cada episódio traz um culpado, não é? Há uma glorificação também da garota, o armário dela na escola se transforma numa espécie de um altar. Então, esse tipo de mensagem que a gente dá para um jovem não é positivo. Tipo assim, olha, é uma boa coisa o suicídio, ele te deixa famoso, ele faz as pessoas olharem para você, né? Como se ele, né, no além-vida, pudesse ficar olhando as pessoas agora, dando valor para ele. Então, a série é problemática. Por outro lado, vamos falar do outro lado. Eu estou dando essa entrevista para vocês, foi capa da Super Interessante, que é uma revista dirigida aos jovens. O assunto apareceu nos noticiários da TV. Esse Setembro Amarelo, que foi o mês da prevenção do suicídio, foi muito noticiado. E o mais importante, o assunto veio para discussão nas salas onde as famílias se reúnem para ver TV, para almoçar, para jantar, vai deixando de ser um tabu. Então a série, eu acho que embora ela tenha uma série de problemas, por vias meio tortas, ela trouxe um benefício. Fazer a gente falar sobre essa realidade social, sobre a qual antes nós não podíamos falar, nem dentro de casa e nem nos meios de comunicação. Muito bem, a questão que você me faz, ela é muito frequente e a resposta, ela é relativamente simples. Como é que eu percebo que uma pessoa tem risco de se matar? Eu vou te dar uma resposta que parece irônica, mas não é. Como é que a gente percebe? Percebendo, levando em conta aquilo que a gente está observando e que às vezes a gente não quer ver. Porque
é tão traumático, é tão apavorador, que eu não penso que o meu melhor amigo está falando que a vida é uma droga, mas ele não vai se matar. Eu estou vendo as postagens do meu amigo, do meu filho, mudou o gosto musical, aparece muito mais poesia sobre morte. Eu falo, não, ele não vai se matar. Então, eu sempre falo que o jeito da gente ajudar é reparar no risco. Depois que eu reparar no risco, que eu perceber uma mudança de comportamento, por exemplo, é normal um jovem, depois de uma discussão, de uma briga, ficar a tarde inteira trancado no quarto. Ok, mas passar dias trancado no quarto? Um jovem que era sociável, não querer mais ver ninguém? Um jovem que tirava notas boas, deixou de tirar? Um jovem que tinha uma regularidade de horários, agora está todo confuso, todo atrapalhado. Então, uma mudança de comportamento que se sustenta, que se mantém, a gente tem que olhar e reparar no risco. Pode não ser risco de suicídio, mas pode ser depressão, pode ser uso de droga, ou pode ser o início de uma doença grave, como esquizofrenia, transtorno bipolar, para darmos 2 exemplos. Muito bem, nós conversamos então com o Dr. Neuri Botega, que é médico psiquiatra, sobre o assunto bullying. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi muito bom. Obrigado. Muito bem, uma contribuição importante para o programa aqui, a visão desse pesquisador de suicídio, né, e que tem esse trabalho voltado para crianças. Ele deu recentemente uma entrevista que a gente viu, né, Renata, para a Folha de São Paulo, falando sobre os 13 porquês, essa série, né? Eu não assisti, você assistiu e você disse que acompanhou, conversando com o filho, né? Quer dizer, sim. Ele falou romantização do suicídio, ele falou. Porque conta todo um drama da adolescente, exato. E ele... E que parece assim que... Parece que é bonito? Não é que é bonito, mas assim, você acaba meio que... Né? A gente tá vendo umas imagens da série aí. Exatamente, é bem envolvente. Né? A Hannah Becker, esse menino, que eu não me lembro o nome dele na série... Ai, não tô ouvindo o Gustavo daqui. Mas ele é apaixonado pela Hannah e tem todo Tem a trilha sonora bonita, a fotografia bonita e tudo, né? O tema é espinhoso. Na vida real, não é bonito desse jeito. Exato, né? exatamente. Na vida real, não é bonito desse jeito. De jeito nenhum, não é nem um pouco. Mas o importante é como ele disse, né? Trouxe à tona um assunto polêmico que precisa ser trabalhado de uma forma ou de outra. E quando feito corretamente, como a Renata fez, ela ficou junto, assistiu e foi pausando e orientando, explicando. Quer dizer, o filho foi acompanhando o raciocínio correto. Então... Agora sim, Fábio, a gente está terminando, né? Mas uma última pergunta. Dentro da escola, o aluno que sofre bullying, o que ele pode fazer? Ele pode contar com a escola? De maneira prática. De maneira prática. Isso. Assim, assim, quando ele busca ajuda do professor ou do diretor, que muitas vezes também tem medo de muita coisa, o que esse professor pode fazer em consequência daquele pedido de ajuda do aluno? Qual é a orientação? Renata, a primeira é pedir ajuda. O professor, ele tem muito compromisso, dado todas as realidades que nós falamos aqui, mas tem muito compromisso, tem muito carinho, pelos seus estudantes. Então, a primeira coisa é pedir ajuda. Né? E o professor tem que encaminhar. Tem que encaminhar através da direção, da diretoria de ensino, através da encaminhamento mesmo para médico, psiquiatra, etc. Tem que buscar dar solução para esse caso. Então, a primeira coisa que nós orientamos a todos os nossos estudantes e professores também que sofrem bullying dentro da escola, funcionários de escola, ou até direção, procure ajuda e procure o sindicato também. Que a PUESP, nós temos pesquisa sobre isso, nós temos preocupação sobre isso e nós podemos ajudar a encaminhar para os profissionais para que a gente tenha uma reversão desse quadro. Doutora Solange, e as suas palavras finais, então? O que os pais podem fazer em relação a isso? E o jovem está ouvindo o nosso programa, que passa por isso, qual é a primeira atitude que ele deve tomar? Eu sou chacoteado, me chamam... Se algo está incomodando, chama a pessoa para conversar? É sempre o diálogo. Se esse jovem não tem coragem de se direcionar a quem está agredindo, conversa com a família. Se não tiver coragem de conversar com o professor, com o diretor, converse em casa com a família e que a família tenha o equilíbrio de não humilhar mais ainda esse filho, muitas vezes chegando na escola com rompante, querendo brigar, querendo tirar satisfação, porque não é essa a atitude correta.
Então, buscando sempre orientação, existem grupos de apoio que às vezes os familiares não sabem como lidar com a situação. Então, vai procurar um profissional para ser orientado, para saber qual caminho tomar. E depois aqui nós tivemos uma pergunta interessante dizendo, né? O Anderson Nascimento, ele fala, nesses casos, o personagem principal não deveria ser ele a ser tratado, já que ele deve ser o doente, já que ele agride? E a resposta é que ambos têm que ser tratados. Porque tanto quem agride quanto quem é agredido, os dois acabam por adoecer. Um, de uma maneira ou de outra, tem o problema e o outro acaba tendo o problema em função da situação. Então, é por isso que é sempre importante buscar orientação. Muito bem, muitas visualizações, muitos compartilhamentos no nosso programa, sempre lembrando que a transmissão está aqui. Pois é, eu queria dizer, Nani, que tem sido uma grata surpresa e satisfação esse programa, né? A gente tem tentado intercalar temas mais pesados e mais sérios, com alguns um pouco mais leves, um pouco mais engraçados e tudo. Esse tema é um tema pesado, um tema que a gente conseguiu aqui ter várias visões a respeito dele. E essa participação é incrível, né? Com mais de 70 compartilhamentos aí do nosso vídeo no Facebook, só na nossa página, na página da rádio, né? Sem contar as pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio, as pessoas que acompanham por Facebook e tudo. Nós estamos com 4.000 pessoas visualizando o nosso programa nesse momento. E aí entra dentro daquilo que o doutor Neuri falou, né? É um tema que está sendo colocado para as pessoas pensarem, discutirem, levarem isso adiante, né? Falar com seus filhos, falar com os parentes, falar... As próprias adolescentes, de repente, estão ouvindo aqui o programa. Então, eu acho que um canal importantíssimo para levar as informações para as pessoas e para provocar o diálogo e a reflexão. Estou achando esse programa cada vez mais importante. Eu também. Sociedade. A gente tem sentido isso até nas ruas, né, Rê? A gente está na reportagem aí, a gente vocês conversa. Vocês vivem mais o dia a dia da cidade e vão mais para as ruas. Há quem sugira aqui, né? temas, a quem peça, fala, olha, lê lá meu comentário, minha pergunta e tal. As pessoas interagem, isso é muito importante. Principalmente um tema como o de hoje, eu tenho certeza que as explicações, o bate-papo entre o Fábio, a doutora Solange, o doutor Neuri, até as nossas intervenções vão ser muito importantes para muitas famílias que muitas vezes acabam não interagindo, não é? Mas que passam por problemas semelhantes ou até mais graves dentro de suas casas. O importante é conversar, o importante é procurar esclarecimento, é procurar ajuda, como disse a doutora Solange, como disse o Fábio, como a gente insiste aqui. Procure ajuda. Inclusive pode ser utilizado nas escolas, educadores aí que estão, né, acompanhando, assistindo o programa. O programa fica lá na nossa página no Facebook e você pode utilizar depois. Falando em temas polêmicos, né, Nani? Vamos falar do programa de terça que vem. Ai, vai ser tão legal, vai hein? Ser bem diferente. Vai. Vamos contar um pouquinho, Rê? Vai ser no plenário da Câmara Municipal, gente, né? Mas a gente não vai ficar... Não vai ser aquela sessão chata como é a Câmara de Vereador, não, tá? Olha eu, né? Já tô brigando com os vereadores aqui. Não, mas é verdade. É um programa que vai ser feito lá no plenário. Todos nós estaremos lá. Biagione vai ser o mediador. Porque... Vai ser um debate, na verdade. Porque ali as anfitriãs vão ser as mulheres, né, Rê? Exatamente. O tema, a gente já pode falar o tema? Pode, já, lógico. O tema vai ser violência contra a mulher e vários outros assuntos relacionados a esse tema. Haverá uma discussão. A gente ainda não tem certeza dos convidados. A gente vai fechar. A pauta está sendo fechada? Sim, está sendo fechada. Os convidados também ali no plenário da Câmara Municipal de Limeira. Então, na próxima terça-feira, a gente vai estar lá, transmissão ao vivo. Vai ter público, né, Nani? Quem quiser assistir ao vivo esse debate, um debate sobre... Tem plateia, né? Tem espaço na casa. Lá, quem quiser assistir ao vivo, pode ir até lá. Vai ser um debate sobre violência contra a mulher, né? Com vários debatedores, serão mais do que 3 ou 4 convidados, como é o caso aqui do estúdio geralmente. E eu vou mediar esse papo que vai ter ali, é claro, um protagonismo das mulheres. Aí nesse dia não vai ser 2.1, vão ser uns 5 contra 1, mais ou menos. E vai ser legal e eu já convido todo mundo para acompanhar. E quem quiser, em loco lá também na Câmara, uma inovação do programa 2.1. Nós já fizemos o programa lá no Bistrô Terroir, lá no Cangaru. Agora vamos fazer lá no plenário, numa atividade aí que tem tudo para ser bem legal. E já agradecendo o gabinete da vereadora Erika Tanque, verdade, o Felipe Voit, que estão aí à frente na organização desse evento. E durante a semana, né, a gente vai contando mais. Bom, Fábio,
Tchau, muito obrigada e volte mais vezes. Muito obrigado, foi uma honra participar aqui desse debate. Doutora Solange, muito obrigada mais uma vez. Grande beijo a todos. Muito obrigada. Tchau, Bia. Tchauzinho, até terça que vem. Tchau, Rê. Tchau, Nani, até. Muito bem, olha só, 9 horas e 36 minutos. Muito obrigada por sua audiência. E sempre lembrando, nosso programa está no Facebook. Deixe seu comentário. E se a gente não leu aqui, fiquem tranquilos. Na hora que a gente vai para casa, né, Bia? Eu, Renata e o Bia, a gente lê todos os comentários. Eu tento curtir todos eles também. E respondo também. Né, eu também. Então, nada passa batido. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira. Tchau, gente!